meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Roberto Parentoni, que é professor do Instituto Jurídico Roberto Parentoni, IDECRIM, e é advogado criminalista militante desde 1991. O tema do qual o professor vai tratar é Prática da Advocacia Criminal. Eu aproveito para informá-los que a nossa palestra será disponível em 3 blocos de 15 minutos, sendo que a primeira parte fica disponível para todo o pessoal, independente da assinatura, e os outros 2 blocos somente para o assinante do conteúdo NET. Faço o convite para que venha participar também do conteúdo NET. Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço o convite do Instituto LivreNet com relação a esse tema, prática da advocacia criminal. Vou aqui não tentar, obviamente, sem nenhuma pretensão, esgotar o tema. Vou aqui sim colocar um pouco daquilo que a gente tem de experiência nesses 21 anos de vida profissional, de labuta diária dentro da advocacia e dentro da advocacia criminal, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente do dia a dia tenta colocar para as pessoas, o que é a prática da advocacia criminal. Nós lá do IDECRIM, do Instituto Jurídico Roberto Parentoni, nós temos um lema, né, que nós temos uma diretriz, e gostaria aqui de compartilhar essa diretriz, qual seja, na prática, a teoria é outra. Ou seja, novamente, repetindo, na prática a teoria é outra. Então vou aqui, sem nenhuma pretensão, volto a repetir, de esgotar o tema, vou aqui colocar dentro do espaço, novamente agradecendo ao LivreNet, as palavras a mim dirigidas, e vamos lá. Na questão da prática da advocacia criminal, muitos me perguntam, muitos colegas, muitos acadêmicos, muitos estudantes, muitos profissionais da área que militam em outra área do direito, que militam trabalhista, civilista, tributarista, enfim, o próprio criminalista. Como é a prática da advocacia criminal? Muitos pensam que o advogado criminalista ele precisa brigar, ele precisa gritar, ele precisa berrar, ele precisa, sei lá, ele precisa fazer, precisa falar, né? O advogado criminalista, ele precisa, como qualquer outro advogado, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa escutar, né? Vale lembrar que nós temos 2 ouvidos e uma boca, a gente tem 2 ouvidos para escutar mais do que falar. Mas nós, advogados, temos que saber o quê? O que falar e quando falar. Muitas questões, a gente nos bancos escolares, isso aconteceu comigo, eu que fui presidente da faculdade, um grande abraço para a universidade hoje, Universidade de Espírito Santo do Pinhal, lá do interior da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Eu que comecei a advogar em Itapira, interior aqui de São Paulo, distante aqui da capital, 170 quilômetros, e eu que nasci aqui em São Paulo. Eu que nasci aqui em São Paulo, capital, aqui na Zona Leste, na querida Vila Matilde, para quem é de São Paulo conhece, e quem não conhece é só procurar no Google, vai ver lá, Vila Matilde. E o que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que na advocacia, e na advocacia criminal, nós temos que sentir as nossas raízes, nós temos que lembrar quem nós somos, nós não podemos ser aquela outra pessoa. Nós podemos sim analisar aquele profissional, aquela profissional e tentar de uma maneira, excluindo aquilo que não nos agrada, mas incluindo na gente, no nosso eu, aquilo que nos agrada para que a gente possa advogar e advogar daquela maneira que a gente quer, que a gente gosta, que a gente luta, né? E isso é a advocacia no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista. E a questão, muitas pessoas discutem e me perguntam, e eu acho que vocês aí desse lado da tela estão também às vezes perguntando, como é que eu vou conseguir clientes na advocacia criminal? Como é que eu vou conseguir estar junto com o meu cliente numa delegacia de polícia? Como é que eu vou começar a defender meu cliente numa eventual ou numa ação penal? Como é que eu vou impetrar um habeas corpus? Como é que eu vou fazer uma sustentação oral? Como é que eu vou fazer umas alegações finais? Isso a gente vamos aqui colocar, vamos mostrar alguns caminhos
que tudo que eu falo para meus filhos, quando eles vão fazer prova na escola, a gente precisa entender o que está fazendo. E tudo que entendemos, a coisa parece ficar mais fácil. E é mais fácil mesmo. Então vamos lá. O escritório da advocacia. Como que eu vou montar o escritório? Como é que é o escritório? Eu tenho que gastar o meu... O que eu tenho que comprar móveis bonitos? Tenho que deixar lindo? Tenho que... Enfim, são perguntas, parecem óbvias, mas são perguntas que deixam a pessoa que saiu recentemente da faculdade, tivemos agora recente um exame da OAB, e sempre vamos ter o exame da ordem, e na segunda fase também o Instituto, o IDECRIM, nós temos também a questão do curso para quem vai fazer a segunda fase, especificamente no direito penal. Então nós vemos o seguinte, o advogado, ele no âmbito criminal, ele para se iniciar na carreira, ele para iniciar a sua diária, o seu dia a dia, ele não precisa de muita coisa. O advogado ele precisa sim ter caminhos fáceis, ou seja, parece que eu estou repetindo, mas a repetição é interessante, principalmente na advocacia, ou seja, o quê? Você para se montar um escritório de advocacia, no mínimo hoje, se eu fosse iniciar a carreira hoje, o que eu faria? Primeiro, eu no mínimo procuraria frequentar mais a OAB, mais a Ordem dos Advogados a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo, eu também frequentaria reuniões, palestras gratuitas, palestras de professores. Terceiro, eu no mínimo tentaria trabalhar no escritório de advocacia, principalmente aquele escritório que também milita na área penal, né? Assim eu já vou estar dentro da área do direito penal, dentro da área do processo penal. Já vou viver, já vou conviver o dia a dia, não vou ficar só na teoria, porque nós temos que ter a prática. Nós temos aquele linguajar que nós falamos bastante, nós temos que ter aquele umbigo nosso, tem que estar no balcão do fórum. Tem que estar lá pedindo para o cartorário, pedindo para aquele escrevente, pedindo aquela revogação daquela prisão, pedindo aquele benefício para aquele preso, aquele sentenciado, aquele acusado, enfim. Nós temos que ir ao campo, não ficarmos enquartelados, ficarmos dentro de quatro paredes, atrás de uma mesa de escritório, só peticionando. A advocacia criminal não é assim. A advocacia criminal, vou aqui até falar de uma frase do Manuel Pedro Pimentel, um grande juiz aqui, um jurista, um desembargador aqui do querido estado de São Paulo. A advocacia criminal não é... A pessoa precisa ter vontade, precisa ter garra. Muitas vezes o advogado criminalista, ele é mal visto até pelos seus pares. Por quê? Porque as pessoas falam que o advogado criminalista, ele defende bandido, ele defende o direito daquele cidadão que cometeu aquele crime bárbaro. Não, o advogado criminalista, como todos os advogados, mas em especial ao tema de nossa palestra, o advogado criminalista é aquele que defende os direitos do cidadão, os direitos emanados na Constituição Federal. A Constituição Federal, para quem não se lembra, é aquele livrinho que foi aprovado, que é aonde a nossa nação, aonde o Brasil, ele deve seguir, sob pena da gente voltar à ditadura, da gente voltar a uma questão que nós não queremos. Então, nós estamos vivendo no Estado Democrático de Direito. O que é isso, numa linguagem popular? Nós estamos vivendo pelo império da lei. E esse império da lei, quem defende a lei, quem briga pelos direitos do cidadão é nós, advogados. É nós, advogadas, que defendemos o que está na lei. Porque o que nós vemos muito é o Estado Democrático de Direito, a nossa querida nação Brasil, às vezes colocar a mão por cima e tampar os direitos daquele cidadão. Tampar os direitos daquela pessoa que, aquela pessoa que briga
Para quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que é acusada de algo, às vezes ela está sendo acusada de algo além da conta, além daquilo. Se eu derrubo o copo aqui, eu pego o copo, eu pego essa folha e derrubo, vamos supor que essa está lá tipificado no Código Penal. Derrubar a folha e cair no pé, a pena é de 10 anos de prisão. Só que essa folha não fui eu que derrubei, o vento veio e caiu. Parece historinha, mas não é. Então cabe ao profissional do direito, cabe ao criminalista provar, cabe a ele colocar no processo o quê? Colocar que a pena justa não é aquela pedida pelo órgão de acusação, e sim aquela que está diante dos fatos levados ao processo. E diga-se de passagem que todo processo, toda ação penal, toda questão penal, vamos resumir assim, o ônus da prova, quem deve, isso a gente percorrendo o nosso Brasil, a gente às vezes escuta pessoas que não entendem bem, mas estamos aqui para esclarecer e para esclarecer. O quê? O ônus da prova. Quem deve provar? Porque muita gente fala assim, o Ministério Público, o órgão acusador, ele deve provar. A acusação falou, a defesa falou, ela deve provar. Vamos colocar um ponto final nisso aí. Quem alega é quem tem que provar. Esse é o ônus da prova. Quem alega é quem tem que provar. Ou seja, se eu aleguei, se eu sou o órgão acusador, aleguei que Joãozinho matou Maria, eu tenho que provar, certo? Por isso que aquela máxima que advogado conta história, nós podemos contar história. Às vezes, histórias que acredito eu que nós temos que contar histórias iniciadas com H, histórias com H. Porque histórias com E, às vezes, eu acho que aí é meio temeroso. Eu quero dizer o seguinte, o primeiro contador de história num processo penal, no inquérito policial, quem é o primeiro contador de histórias? É a autoridade policial, o delegado de polícia. Quem é o primeiro contador de histórias numa ação penal? É o promotor de justiça. Ele tem que contar a história, porque ele tem que provar aquela história que ele contou, sob pena da pessoa que ele está contando a história, de que ele está acusando alguém, sob pena da pessoa ser absolvida, sob pena de que aquela história que ele contou, que é a denúncia, né, seja o quê? Aquela denúncia seja inepta. Então, o advogado prudente, o profissional do direito, ele deve sim se ater a essas questões. Isso nós vamos ver em outros blocos. E gostaria aqui de colocar o seguinte: nós do IDECRIM, nós fazemos cursos presenciais dentro da ótica da prática da advocacia penal. Né? E nesse curso é muito gratificante, nós aí interagimos, e os nossos cursos é como se a gente estivesse numa sala de reunião do escritório da advocacia discutindo um processo, para que as pessoas realmente se sintam no escritório da advocacia. Uma outra questão advinda até desses cursos foi a questão da gente colocar o quê? Aquilo transformado, porque existem pessoas que moram fora de São Paulo e é difícil a pessoa estar em São Paulo fazendo curso. Então nós criamos um box de DVD da prática da advocacia criminal em 5 DVDs, né? E esses 5 DVDs é subdividido no escritório do criminalista, o processo e as defesas criminais, a tática e técnica no plenário do júri, o inquérito policial e os recursos criminais nas suas instâncias. E isso a gente está tendo, e juntamente a gente entrega um certificado, né, de participação do curso, com alguns modelos de petições, acompanho via e-mail, né, e aqueles que fazem presencial a gente entrega um CD. E isso é uma história já de vida da advocacia que nós temos publicados, temos publicados 2 livros,
está a caminho mais 2 livros, um do Tribunal do Júri e outro da questão da OAB, segunda fase. Então, o primeiro livro, com muita satisfação, é esse da prática da advocacia criminal, escrito por mim, ajudado pela Débora, pelos colegas, pela Débora, esposa, companheira. O outro, as alterações do processo penal. Então, e a questão maior, no tocante, que nos outros blocos, eu vou falar um pouquinho do inquérito policial, vou falar um pouquinho do processo penal, um pouquinho do Tribunal do Júri, do plenário do júri, e dos recursos criminais e da sustentação oral a esses recursos. Um grande abraço, até mais. Espero vocês. Grande abraço.